As perguntas que devemos fazer após o massacre de 7 de outubro não são apenas sobre a barbárie dos árabes palestinos, que perpetraram o maior massacre de judeus desde o Holocausto. Em meio a uma orgia de assassinato, estupro, tortura, sequestro e destruição gratuita, é isso que levou grande parte do mundo a racionalizar, justificar e até aplaudir isso. Hoje, no Think Twice, discutimos o aumento do antissemitismo após 7 de outubro e como isso está impactando a sociedade global. Com uma cineasta documental que produziu uma nova obra importante, expondo o que ela corretamente chama de uma descida coletiva ao mal. Olá, e bem-vindo ao Think Twice. Muito esforço tem sido feito para tentar explicar não apenas o que aconteceu em 7 de outubro de 2023, mas também por quê e como entender suas consequências. O que testemunhamos nos quase 3 anos desde o ataque palestino-árabe liderado pelo Hamas contra Israel e as atrocidades indescritíveis que ocorreram naquele dia, não foi apenas um aumento no apoio ao ódio contra judeus, mas também a forma como isso foi normalizado na mídia e na cultura. Após a criação do Estado moderno de Israel, o antisionismo, um movimento que busca negar aos judeus direitos que ninguém pensaria em negar a qualquer outra pessoa, sempre foi indistinguível do antissemitismo. Mas isso foi comprovado novamente pela reação ao 7 de outubro, e porque isso fez com que o ódio aos judeus não se tornasse apenas algo comum, mas aceitável na sociedade liberal, de uma forma que poucos teriam previsto há não muito tempo. Tem sido, como argumenta a cineasta Gloria Greenfield, uma descida coletiva ao mal. E temos a honra de tê-la conosco hoje para discutir tanto seu novo documentário sobre o dia 7 de outubro, quanto o que se seguiu, mas também sua própria jornada pessoal da esquerda radical até sua missão atual, na qual ela expõe o ódio e conta a verdade sobre a guerra. A Aliança Vermelho-Verde de marxistas e islamistas, junto com seus companheiros de viagem antiliberais, está travando uma guerra contra Israel e os judeus. Gloria Greenfield é uma cineasta premiada de documentários, com foco em fortalecer a identidade judaica e a nação judaica, assim como em confrontar o ataque ideológico contra os judeus e a civilização ocidental. Uma das principais feministas e editoras judaicas do país nas décadas de 1970 e 1980, ela se afastou da esquerda após ser confrontada com o anti-antissemitismo dela. Desde que fundou a Doc Emmett Production em 2008, ela produziu várias obras importantes, incluindo The Case for Israel, Democracy's Outpost, de 2008, o documentário Unmasked Judeophobia, de 2011, Body and Soul, The State of the Jewish Nation, de 2014, The Fight of Our Lives, Defeating the Ideological War Against the West, de 2018, Civilization in the Danger Zone, de 2022. Assim como o mais recente, o documentário recém-lançado A Collective Descent into Evil, The Lethal Obsession with Jews and the Jewish State, atualmente disponível para streaming. Gloria Greenfield, seja bem-vinda ao Think Twice. É uma honra e um prazer estar aqui. Obrigada. Bem, Glória, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Quero começar te perguntando sobre seu novo filme sobre o dia 7 de outubro e suas consequências, a descida coletiva ao mal. O dia 7 de outubro foi um evento amplamente noticiado e discutido. O que sobre ele e o que se seguiu estava faltando nessa discussão que te impulsionou a fazer desse tema o foco do seu mais recente trabalho? Ahn, eu- Mais do que o que estava faltando foi a minha compreensão de que pessoas decentes, de verdade, seriam impedidas de entender por que isso aconteceu naquela época sem compreender as ideologias, as estratégias e os objetivos dos nossos inimigos. E também entender que aqueles que são nossos inimigos não são apenas nossos inimigos. Eles também são inimigos do mundo livre e de todos os povos que não compartilham das suas ideologias.
Achei que seria muito importante trazer de volta os especialistas mais articulados, acadêmicos e analistas para nos guiar. Como começaram as raízes desse ódio? Ah, terror imperialista até onde estamos hoje. Isso não é novo. Talvez alguns dos métodos sejam diferentes, mas, na maior parte, já passamos por isso antes. Nossas gerações anteriores já passaram por isso antes. Mas isso está acontecendo em um ritmo agora que é simplesmente muito importante que a gente entenda e lute de forma eficaz. Obrigado por sintonizar no Think Twice. Se você está nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast, ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do YouTube do JNS, por favor, curta ou se inscreva no JNS. Clique no sino para receber notificações e nos avalie positivamente. Além disso, além do Think Twice, existe o podcast Jonathan Tobin Daily, onde compartilho mais notícias e análises com você sobre as questões mais importantes que estamos enfrentando hoje. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Daily no canal JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, de volta ao programa de hoje. Sim, eu acho que colocar isso em contexto é essencial Obviamente está ausente da maior parte das discussões sobre 7 de outubro. Qual foi o elemento mais difícil ao criar um filme sobre 7 de outubro? O que tornou isso realmente distinto dos seus temas anteriores, que abordaram, você sabe, essa guerra civilizacional que você vem apontando? esse foi o filme mais difícil que já fiz. O mais difícil para mim, porque por causa do seu barbarismo, atrocidades e o horror disso tudo, e trabalhar nisso e não ter um descanso disso. Foi emocionalmente, foi muito, muito difícil para mim. Ahn, mas, felizmente, fui criada para ser uma lutadora. E entendi que esse provavelmente era o filme mais importante que eu já fiz. E eu tinha que simplesmente passar por isso e fazer o melhor que eu pudesse. E, felizmente, como eu já disse, eu consegui passar por isso e trabalhar com o material porque eu tinha as melhores pessoas no filme. E são os analistas, são os jornalistas, são os estudiosos que colocaram em evidência sua compreensão extraordinária. Bem, eu certamente posso ver, sabe, como é muito traumatizante realmente mergulhar fundo no que realmente aconteceu e como isso veio à tona, e até mesmo as consequências depois. Sabe, e de fato, sabe, as pessoas, muitas pessoas, e sabe, a maioria das pessoas não viu os vídeos mais explícitos, sabe, documentando o que realmente aconteceu. Obviamente você viu. Pessoas, jornalistas como eu viram. Mas para muitas pessoas é apenas uma abstração. É uma data, é um tema. E um tema do qual, sabe, muitas pessoas poderiam ter seguido em frente rapidamente. Mas estar imerso nisso deve ter sido incrivelmente exaustivo. Sim, eu acho que outra coisa que eu estou acrescentando aqui é que não se trata apenas do dia 7 de outubro. De novo, sabe, a história, a formação desse ódio, sabe, atividade imperialista por parte dos jihadistas e seus idiotas úteis, os radicais ocidentais. Mas também é o que acontece depois. E não é só o que acontece depois nas universidades, mas isso realmente captura o que chamamos de longa marcha, a longa marcha dentro das sociedades. E também, sabe,
tem a oportunidade de entender que isso já havia sido planejado há muito tempo. Isso começou, sabe, há 30, 40 anos. E com isso, você quer dizer a luta para, de certa forma, deslegitimar Israel e os judeus e valorizar, sabe, a cruzada, a jihad para destruir Israel? Sim, e não é só para destruir Israel. Quero dizer, o que está acontecendo com o povo judeu, ou o que aconteceu com o povo judeu no dia 7? Tem acontecido com cristãos africanos na Nigéria e em outros países da África. Não se trata apenas de destruir o povo judeu e destruir Israel. É sobre destruir o mundo livre e destruir qualquer grupo de pessoas que não siga as ideologias islamistas. E eu acho que é aí que chegamos agora. E entender isso é importante para que possamos unir todos os povos que estão sob ameaça e estão sendo massacrados por esses bárbaros islamistas. Então, eu acho muito importante entendermos que isso vai além de nós, mas estamos na linha de frente e estamos levando a pior parte disso. Sim. Agora, o que você aprendeu durante a produção deste filme que te surpreendeu? Quero dizer, para aqueles que desejavam saber a verdade sobre 7 de outubro, ela certamente estava disponível. Mas o que você aprendeu durante, sabe, os esforços que fez para criar este filme que ainda não tinha percebido antes? Na preparação para fazer este filme, eu fiz uma quantidade enorme de pesquisa. Então, quando eu realmente comecei, eu já estava familiarizada com um, o que seria as contribuições de vários comentaristas no filme. Além de aprender algo sobre mim mesma, eu corro o risco de ficar tão sobrecarregada que isso poderia quase me paralisar, e eu preciso me controlar de uma forma melhor. Mas essa não é realmente a resposta importante. A questão importante é: qual era o material que o filme recebeu dos comentaristas e que eu realmente não entendia antes? E então, parte disso vem da minha entrevista com Emmanuel Atalangi, especialista em Hezbollah na América Latina, e entendendo não só isso. Que eles representavam uma grande ameaça para a América do Norte. Isso eu sabia, mas eu não sabia sobre a parceria que estava acontecendo na América Latina com o Hezbollah, a parceria com a Rússia e seus aviões. Eu não sabia que alguns desses aviões estavam transportando pessoas ilegalmente para este país. Então, houve coisas assim que realmente me ajudaram a ligar os pontos que eu não necessariamente tinha conectado antes. Essa não foi a única, havia muitas, muitas coisas assim que é tão vasto, eu nem sei por onde começar, mas principalmente, acho que porque em 2012, na verdade foi em
2011. Eu lancei um filme chamado Unmasked Judeophobia, e esse filme examinou o ressurgimento do ódio letal aos judeus ao redor do mundo. E parecia naquela época que era realmente, sabe, ruim. Bom, e eu não sabia, não era. Não estava claro para mim, depois que isso saiu em 2011, que eu teria que voltar a esse assunto. E quando É, eu a gente não cheguei, sabia o quão ruim era, sabe? A gente achava que era ruim. A gente não sabia o quão ruim era. isso mesmo, e o quanto poderia piorar. E quando olho para 2011, agora, foi como, e eu sei que provavelmente é terrível dizer isso, mas quando eu olho para trás e comparo, 2011 foi moleza. Sabe? O ritmo em que as coisas que as coisas estão indo tão rápido agora, é como se todo dia tivesse outra. Tem outra informação, ou tem outra atrocidade, ou tem cada vez mais pessoas que antes eram normais, pessoas patrióticas, pessoas sensatas, que agora simplesmente mergulharam nessa sordidez, não para impedir, mas para incentivar. E Sim, e isso é achando que estão horrível. certos e justos por fazerem isso. Isso mesmo, isso mesmo. E é como uma epidemia, de certa forma. E também o que eu aprendi com essa experiência de produzir e dirigir, de criar esse filme, é que é ainda mais importante que eu. Ai, Eu pensava antes que era mais importante que judeus e cristãos, em particular, trabalhassem juntos, porque temos esse inimigo em comum, que tem a intenção de assassinar tanto judeus quanto cristãos. E se não nos unirmos e também convidarmos outros, sejam eles outras pessoas, sejam elas religiosas ou não, hindus ou o que for, que precisamos reunir essas pessoas. E hoje em dia, há pessoas, realmente, grandes pessoas hoje em dia, como Richard Landis, como Charles Jacobs, que estão realmente trabalhando nessas questões de reunir os chamados infiéis. E precisamos fazer isso juntos, porque o povo judeu é pequeno demais em número. E nós temos nossas próprias questões que precisamos considerar. Quero dizer, sabe, nem todos os judeus entendem que fazem parte de um povo ou reconhecem que fazem parte de um povo. E isso é um problema real. É. Isso me lembra de tudo que já li sobre durante a. Isso me lembra tudo o que já li sobre os estágios iniciais do regime nazista. E havia um grupo de judeus que achava que, se apoiassem Hitler, estariam seguros. Bem, eles foram os primeiros a serem assassinados. Então, estamos lidando com uma situação complicada. É verdade. Agora, o aumento do antissemitismo após 7 de outubro certamente expôs a podridão moral da esquerda, que você explora neste filme. Na última década, testemunhamos o triunfo de uma escola de extremistas ideológicos de esquerda. Conforme eles completaram, como você mencionou anteriormente de forma apropriada, sua longa marcha pelas instituições americanas, culminando, talvez, no pânico moral durante o verão do Black Lives Matter em 2020. Mas o interessante é que você previu isso há muito tempo. Você enfrentou o ódio aos judeus nas décadas de 70 e 80 como uma importante feminista judia e editora. Você pode nos contar sobre o que testemunhou naquela época e sobre sua própria trajetória, desde a posição em que estava naquela época até sua posição atual como documentarista dedicado a fortalecer a identidade judaica e defender Israel?
Foi uma fase muito interessante da minha vida, para dizer o mínimo. Eu era ingênua e eu, basicamente, como muitas outras pessoas, não todas, mas havia muitas outras pessoas que foram levadas por esse movimento. E havia partes disso que eram razoáveis. As partes do movimento das mulheres que lutavam por direitos iguais. E direitos iguais é uma busca muito honrosa. Mas, como em qualquer movimento, o radicalismo pode surgir, e foi o que aconteceu. E eu estava envolvida no feminismo radical. E eu sofri muito ódio contra judeus. E, infelizmente, naquela época, no movimento feminista radical, a principal forma de ódio contra judeus que sofri veio de feministas negras radicais, Audre Lorde e outras. Ena. E em conferências, ahn, essas antissemitas, mulheres que por acaso eram negras e radicais, tentavam intimidar feministas radicais judias, dizendo que as mães delas tinham que limpar os banheiros das nossas mães. Porque, sabe, todas nós viemos de famílias ricas. Bem, minha mãe era faxineira na minha escola de ensino médio. E eu tinha uma compreensão muito realista sobre o que eram realmente mentiras nojentas com o propósito de nos intimidar. Então, eu enfrentava isso. E hum, se algum deles, ou quando algum deles me chamava por um nome pejorativo, eu então chamava eles por um nome apropriado. Um nome pejorativo também, para que eles entendessem que, como Menachem Begin disse uma vez, nós não somos judeus de joelhos trêmulos. E isso me levou, isso provavelmente me levou 1 ano e meio para entender que esse movimento não tinha salvação, que ele era tóxico. Então eu me despedi de tudo isso em um grande comício em São Francisco e fui embora. E isso. Na verdade, embora eu estivesse realmente aliviada por ter ido embora, e- isso deixou algum trauma para mim. E levou cerca de 4 anos para eu realmente sair disso, me sentir livre e seguir com a minha vida para fazer coisas mais importantes. Sim, bem, está claro que a esquerda neomarxista vem travando uma guerra bem-sucedida contra a civilização ocidental e os judeus desde a sua época como editora feminista. Mas a questão é, por que tão poucas pessoas viram isso se aproximando ou entenderam, como você entendeu, o que era e aonde levaria? Quero dizer, estamos falando de muito tempo atrás, sabe, nos anos 80. Certo. Sabe, acho que uma nova geração, descobriu esse antissemitismo na esquerda, sabe? Com a Marcha das Mulheres, que foi uma reação à eleição de Donald Trump. Mas isso foi muito tempo depois do que você viveu. Por que isso não, como dizemos agora, viralizou? Por que foi simplesmente ignorado? Havia um grande custo. Sair do movimento das mulheres tinha um grande custo. Se aquilo era toda a sua vida, se era todo o seu ambiente.
Porque havia tantas ahn, distorções, sentimentos que as pessoas tinham sobre quem estava fora do movimento, que era você tinha que entender que estava indo em direção à luz, não à escuridão. Você estava deixando a escuridão para trás. Sabe? O preconceito contra os homens. O preconceito contra as mulheres que escolheram priorizar a família. Das mulheres que realmente gostavam de parecer atraentes. Quero dizer, é uma coisa absurda, mas era como ir para outro planeta quando eu saía de lá. Bem, aquilo era, sabe, era como uma cultura totalmente diferente. Certo. Sério? Certo, era uma comunicação com um vocabulário diferente. Foi interessante. Eu tive muita sorte, tenho que dizer, pela forma como fui criada. Fui criada pelo meu pai, que amava Israel. E eu me lembro, sabe, de quando eu tinha 5 anos e sentava no colo dele. Nasci em 1950, aliás. Então, quando eu tinha 5 anos, muitos judeus americanos ainda estavam descobrindo o que tinha acontecido. E coisas específicas que aconteceram no Holocausto. E meu pai não achava que ele precisava me pedir para sair da sala quando ele e meu tio, outros tios, você sabe, conversavam sobre essas descobertas. Então eu cresci entendendo que, sim, existe mal no mundo. O mal é real, ele existe. Então ele também me ensinou que se alguém algum dia dissesse algo para mim sobre ser judia de uma forma depreciativa ou nojenta, que estava tudo bem eu lutar contra eles. E foi o que eu fiz. E ele também fez isso. Então, eu cresci entendendo que ser forte, que revidar, manter-se firme era realmente importante. E é isso que você faz. Então, depois que eu superei aquela loucura que eu tinha, que eu estava envolvida no movimento feminista radical, enquanto isso, demorou um pouco para eu conseguir me livrar de todo aquele trauma disso. Eu sabia que havia judeus fortes, grandes judeus por aí. Quero dizer, quando eu estava no ensino fundamental, na escola hebraica, sabe, cada um de nós tinha, você sabe, correspondentes em Israel. A minha era Yafa Shalom, e eu sempre quis conhecê-lo, mas não consegui. Mas, de qualquer forma, a família desempenha um papel muito importante na criação dos filhos. Se eles vão crescer para se tornarem judeus fortes e orgulhosos, ou se vão se enxergar como vítimas. E eu acho que esse tem sido um problema para os jovens judeus hoje em dia, porque colocamos tanta ênfase no vitimismo por causa da ideologia woke. Disse que se você não é uma vítima, então você é ruim. Certo. E então nós até vimos, como você sabe, nós até vimos, sabe, pessoas tentando argumentar que eram realmente vítimas, e que assim poderiam ser aceitas e respeitáveis. Isso é muito prejudicial. E as famílias precisam entender, e eu aprendi isso com Ruth Wise, foi que isso foi um erro. Quando nós focávamos apenas em o Holocausto. E ela não está dizendo, e eu não estou dizendo, que estudar o Holocausto não é importante. Claro que é importante. Mas também é importante estudar a nossa resiliência. Não podemos definir o judaísmo ou a identidade judaica apenas pelo Holocausto ou só pelo sofrimento judaico. Certo. Então, acho que a minha avaliação de como conseguir sair e entrar onde
Onde estou? Não estou falando tipo do ódio aos judeus que existe por aí, mas estou falando sobre me tornar uma pessoa inteira de novo. Foi porque tive a sorte de que minha família me ensinou não só sobre o Holocausto, mas também sobre a resistência. Bem, o movimento das mulheres, sabe, no sentido como você descreve, culmina no mundo pós-7 de outubro, no qual organizações feministas, que você sabe, levantaram a questão do abuso sexual e o uso disso como arma de guerra, ignoraram completamente as mulheres judias que foram vítimas. Esse elemento do 7 de outubro, por causa da aliança interseccional delas com os palestinos. Quero dizer, tudo isso vem disso, não é? Sim, sabe, a demonização do povo judeu e do Estado judeu tem sido muito eficaz. E então não importa, né? Simplesmente não importa se mulheres e homens judeus são estuprados e castrados. E você sabe, simplesmente despedaçados. Isso na verdade, na cabeça de alguns deles, é algo bom. É como se estivessem limpando o mundo dos judeus. E é importante que a gente entenda o impacto, que a gente realmente tenha a oportunidade de ver o impacto da demonização e da deslegitimação do povo judeu e de Israel. Por que é isso que faz você dizer que não é importante? Por que deveríamos reconhecer isso? Quero dizer, sabe, isso é algo ótimo. Nos livramos de mais demônios, Yeah. sabe? Basicamente, a ideia de que os judeus que foram, assassinados, estuprados, torturados, sequestrados em 7 de outubro, mereciam isso. Quero Certo, dizer, exatamente. isso é. É nisso Exatamente. que se resume, a isso. E é isso que ouvimos, sabe, da esquerda interseccional. E é por isso que, sabe, o movimento feminista fracassou depois de 7 de outubro. Sim, sim, fracassou. Sim, fracassou. Para aquelas feministas israelenses, foi devastador para elas porque foram traídas. Elas realmente achavam que eram acolhidas pelo movimento feminista global. E elas viram a verdade quando perceberam que não eram. Sim. Agora, a descida ao mal que você pesquisou e trouxe à tona neste filme é claramente algo que a esquerda política, e especificamente os liberais judeus, tendem a não querer enfrentar. Há uma tendência entre muitos liberais bem intencionados de traçar uma linha entre sua repulsa ao que aconteceu em 7 de outubro e a compreensão de como a reação a isso, vinda de um movimento de massa que ou aplaudiu ou justificou, está normalizando o antissemitismo. Por que você acha que tantos não estão preparados para tirar conclusões sobre seus aliados liberais que reagiram ao 7 de outubro atacando Israel em vez de apoiá-lo? Infelizmente, ahn, existem os judeus que estão muito desconfortáveis com a situação. E eles acreditaram na ideia de que Israel e as vítimas israelenses daquela barbárie em 7 de outubro mereceram isso. Eles realmente acham que eles mereceram isso. Se eles não chegam ao ponto de sentir que sim, as vítimas mereceram isso. Então, como elas se consolam, é pensando que, bem, nós não somos judeus assim e vamos provar que não somos judeus assim, participando dos protestos contra Israel, etc. É uma perspectiva muito egoísta e egocêntrica. E se você não tem, se você é uma judia que não tem, ou se por acaso você é uma judia,
e você não se considera parte de um povo, então não há lealdade ao seu povo, certo? E então a sua lealdade pode se voltar para ah, the escolha qualquer uma das organizações ou ideologias anti-Israel que existem por aí. Isso se torna sua força motriz, em vez de um entendimento de que cada um de nós tem a responsabilidade de garantir que o nosso povo prospere e que o Estado de Israel, o Estado judeu, permaneça forte e seguro. Então, de certa forma, quero dizer, só me ocorreu enquanto conversávamos, sabe, durante essa conversa, que é parecido com americanos que não são mais patriotas. Eles não sentem nenhum patriotismo pelo país. Eles não sentem nenhuma obrigação com o país. E eles estão por aí dizendo: morte à América. Uhum. Sim, é a mesma coisa. Sim, Com certeza. Agora, o que você acha que permitiu ao Hamas convencer uma parcela tão grande da grande mídia a relatar suas mentiras sobre Israel como se fossem verdade? E, de certa forma, inverter a narrativa? Isso permitiu que aqueles que cometeram atrocidades e pretendiam genocídio fossem retratados como vítimas, enquanto a nação que foi vítima pudesse ser falsamente acusada de genocídio. E para que isso se tornasse, você sabe, o senso comum liberal, como os libelos de sangue modernos, foram incorporados ao senso comum da esquerda em tempo real no século XXI, bem diante dos nossos olhos? certo. Bem, eles tinham uma cartilha. Tudo isso foi planejado. Foi planejado. Sabe, eles vêm planejando isso há anos e de forma muito estratégica. Então, se a gente olhar para as fases de propaganda, e não só propaganda, mas também ahn, a secularização do Ocidente, ah, incluindo a secularização de muitos, uma porcentagem muito alta no mundo judaico, que permite que as pessoas virem as costas à sua condição de povo ou ao seu país. E isso tem acontecido, e podemos ver, por exemplo, o impacto de Cabosta, um, The New School e a Columbia, que convidaram alguns dos estudiosos europeus que realmente foram os pais da ideologia woke. Que define, você sabe, Israel e os judeus como brancos. Isso O que é mesmo. um absurdo. Mas é assim que as pessoas pensam. E toda uma geração que foi mergulhada e doutrinada nessas, você sabe, nessas ideias, que antes estavam meio à margem, você sabe, na época em que você era, sabe, uma editora feminista, agora são totalmente mainstream. Elas dominam o sistema educacional. Sim, elas realmente dominam. E a tal ponto que, felizmente, mas ainda não o suficiente, os pais estão entendendo que algumas dessas, na verdade, muitas dessas universidades são tóxicas. E nós sabemos que existem, você sabe, realmente, famílias boas que criam seus filhos com ótimos valores e são sionistas convictos. E eles vão para a universidade e ah, eles são envenenados. Eles são envenenados. E eu acho que é por isso que organizações como o Tikva Fund, que estão realmente construindo novas instituições. Isso é extremamente importante. Sabe, existem outras organizações, sejam públicas ou privadas, que, você sabe, se reúnem e tentam recuperar seu lugar em qualquer indústria a qual pertençam.
seja entretenimento, seja o que for. E o que ao invés de fazer o quê? As gerações anteriores neste país fizeram. Quando médicos judeus não podiam trabalhar e não eram aceitos em hospitais, nós construímos nossos próprios hospitais. Quando advogados judeus não podiam entrar em escritórios de advocacia, nós criamos nossos próprios escritórios de advocacia. E eu acho que é realmente importante para nós entendermos isso. Nós não deveríamos querer voltar para instituições doentes. Instituições, nós precisamos de instituições saudáveis. É Bueno, aí que devemos colocar nossa energia e é aí que devemos nos alinhar. Nós devemos nos associar. Se formos nos associar com mais alguém, temos que nos associar com instituições saudáveis. Isso é realmente importante. E, para fazer isso, precisamos nos enxergar como pessoas fortes. Precisamos ser capazes de valorizar nossa história como povo. Mas não precisamos rastejar. Não precisamos implorar. E certamente não precisamos apaziguar ninguém. sim. Agora, o consenso entre as classes educadas, certamente nos Estados Unidos, de que Israel é mau e que os palestinos são os mocinhos, está enraizado na aplicação da teoria crítica da raça, da interseccionalidade e do colonialismo de povoamento no discurso político. Mas seja como for que isso aconteceu, acho que deu a muitos judeus a sensação de que estão irremediavelmente em minoria e isolados. O que você acha que os judeus podem fazer em relação a essa situação que você retrata no seu filme? Acho que há alguns, se quisermos chamá-los de nações ou países, que os judeus realmente deveriam deixar. Primeiramente, acho que é muito importante afirmar isso. Quero dizer, eu acho que países como a França, e parece bem provável que o Reino Unido deva ser incluído nisso, e possivelmente a Alemanha. Mas se estamos falando sobre, neste momento, uma nação como os Estados Unidos, que não é algo garantido, eu acho que ahn, nós deveríamos reconhecer que existem alguns líderes que realmente são ahn, lutando por nós, lutando pela nossa segurança. E nós precisamos nos levantar e compartilhar com as pessoas o que contribuímos para a fundação deste país. E o que de fato oferecemos ao mundo com tudo o que fizemos, não de uma forma apologética. Sabe, implorando, vocês têm que gostar da gente. Olhem quantas vacinas criamos, ou vejam quantas, sabe? Os ganhadores do Prêmio Nobel. Essas coisas, sabe? Sabe, tudo isso. Precisamos nos orgulhar disso. Mas precisamos nos orgulhar disso por nós mesmas. Se pudermos valorizar o que trouxemos para a civilização e o que continuamos trazendo para a civilização, e não permitir que nenhuma das acusações e demonizações entre em nossa consciência, em nossa própria compreensão de nós mesmas, nossa identidade, então teremos a força para fazer o que precisamos fazer para continuar fazendo coisas boas para o mundo. Porque nós, como povo, somos uma luz entre as nações. Precisamos retomar isso. E também precisamos entender que precisamos de respeito próprio, que se as pessoas estão tentando nos destruir, que devemos ser lutadoras. Devemos revidar de todas as formas que pudermos. E isso vai nos ajudar a manter nossa dignidade e nossa existência. E as pessoas precisam entender, os não-judeus precisam entender, se ainda não entenderam, que
Ao nos atacar e nos demonizar, na verdade, estão demonizando a si mesmos. E o ódio deles é alimentado por acreditarem no contrário. E isso sempre foi um sinal. Todos nós sabemos disso, que sempre foi um sinal de que, quando o ódio aos judeus surge, é uma indicação de que há algo terrivelmente errado com os países, ou com os continentes, ou com o mundo. Que isso é um sinal de perigo. Se nós também pudermos entender isso, então não vamos permitir que esse alto ódio cresça. Não tenho certeza se respondi a sua pergunta. Bem, isso é muito bom. Eu acho que, sabe, também é importante notar que, certamente nos Estados Unidos, os judeus não estão sozinhos. Quero dizer, pode parecer que estão. Sabe, estamos falando no dia seguinte ou alguns dias depois. Abdul El-Sayed venceu uma primária democrata para o Senado em Michigan, colocando um antissemita declarado em posição de estar no Senado dos Estados Unidos, do mesmo jeito que Zohran Mamdani se tornou prefeito de Nova York. Mas não é como se não houvesse pessoas tentando se opor a ele. Mesmo enquanto muitos judeus liberais priorizaram suas alianças com a esquerda, em vez da defesa dos judeus contra o antissemitismo. Certo, certo. E houve uma coisa maravilhosa que acabou de acontecer, que Marco Rubio acabou de anunciar que agora a política é a seguinte: antes de qualquer pessoa conseguir um visto para entrar neste país, ah, elas serão investigadas. Todas as redes sociais e outros meios de investigação serão usados para garantir que pessoas com a intenção de prejudicar judeus neste país não sejam autorizadas a entrar neste país. Isso é realmente importante. Quero dizer, é um Mas você pouco sabe, quando incrível. você estuda, tipo, quem está fomentando tantas dessas manifestações universitárias que têm como Ah, com alvos judeus, certeza. e você sabe, o influxo de, você sabe, estudantes estrangeiros, especialmente de países antissemitas, você sabe, do Oriente Médio e Norte da África, parece bem óbvio. Sim, e Victor Davis Hanson realmente expressa isso de forma muito eloquente no filme. Sim, que precisamos Sim. reconhecer. E também Rachel Fish. Ela fala sobre como é necessário que as universidades tomem medidas legais contra, você sabe, pessoas que vêm de fora da universidade para incitar, problemas, para incitar o ódio. Sim. Qual é a coisa mais importante que você quer que o seu público leve deste filme? A coisa mais importante que eu quero que o público leve deste filme é entender que existem ideologias que estão impulsionando esse ódio contra judeus, cristãos e todo o Ocidente. E existem estratégias muito eficazes que eles estão usando. Então, precisamos entender que o que estamos falando não é sobre ter, diálogos. É. É muito importante que as pessoas entendam que os inimigos que estão por trás de tudo isso têm intenções assassinas. E, nas próprias palavras deles, no final das contas, tudo isso se resume a estabelecer um califado global, que o mundo será governado pela Sharia. E isso é realmente importante, uma vez que você entende isso. Sim, tudo segue a partir disso. Isso mesmo. Isso mesmo. Bem, esse é um ponto importante que eu espero que as pessoas que assistirem a esse filme percebam, e eu realmente recomendo. Glória, muito obrigado por estar conosco hoje. Como nossos telespectadores e ouvintes podem assistir ou fazer streaming de A Collective Descent into Evil? E como eles podem ajudar na produção de filmes como esse? O filme já está disponível para streaming no canal Roku. É gratuito a menos que você queira comprar uma assinatura para assistir sem anúncios. E
também há DVDs disponíveis. Se você acessar docemitproductions.com, isso é. No site da Doc Emmett Productions há uma loja e você pode comprar DVDs lá. Você pode organizar exibições para a sua comunidade. Eu ficaria muito feliz em ir e até falar sobre o filme, se você quiser. Mas você pode organizar exibições. E se você quiser fazer isso, é só me contatar em docenmeatproductions.com. Você pode me enviar uma mensagem por lá no painel. E há países onde, neste momento, o filme está disponível nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e no México também. No Canal Roku. E haverá outras plataformas que vão adquirir o filme conforme avançamos. E estou muito feliz em dizer que haverá uma exibição do filme em Jerusalém no dia 8 de novembro, no Centro Menachem Begin. Estamos fazendo uma parceria para essa exibição. E se você quiser ficar por dentro de onde as exibições estão acontecendo, é só acessar docemitproductions.com e clicar no filme. Lá você encontra uma lista das próximas exibições. Certo, bom, isso é bem completo e eu realmente recomendo que nossos espectadores e ouvintes façam um esforço para assistir. É um documentário importante. Posso acrescentar uma coisa? Claro, Isso por fazia favor. parte da sua pergunta. Você perguntou como as pessoas podem ajudar na produção desses filmes. Seja $10 ou seja uma quantia de 6 dígitos, não importa. Ao fazer doações, contribuindo com organizações como docemitproductions.com, que é uma organização sem fins lucrativos, registrada como 501c3. Você nos permite continuar fazendo esses filmes importantes. Fico feliz que você tenha acrescentado isso. Era exatamente isso que queríamos apresentar. Bem, também queremos agradecer ao nosso público. Por favor, lembrem-se de acompanhar todos os dias a Jonathan Tobin Daily Edition, que você pode ouvir em qualquer plataforma de podcasts. E seja você nos ouvindo em qualquer uma dessas plataformas, ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X, ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou se inscreva no JNS. Clique no sino para receber notificações e nos avalie positivamente. Por favor, escreva para nós em Think Twice, no e-mail thinktwice@jns.org e nos conte onde você ouve ou assiste ao programa e o que acha dele. E lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. E nos veremos novamente em breve.